Olá, o Agenda Econômica está no ar. Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é a principal instituição financeira de desenvolvimento do país. Com ativos da ordem de 236 bilhões de dólares, o banco tem um papel fundamental na promoção da competitividade da economia brasileira. Recentemente, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, uma entidade que reúne 30 instituições financeiras vinculadas ao fomento e ao desenvolvimento, divulgou um estudo sobre a organização e o funcionamento dessas instituições. As conclusões desse estudo são o tema da minha conversa com o presidente da BDE, Milton Luiz de Melo Santos. Ele também preside a Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Milton, obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica. E eu que agradeço, Aloysio. Milton, qual a importância para um país como o Brasil de instituições como o BNDES e outras de desenvolvimento que a gente tem espalhadas pelo país? Veja bem, as instituições de fomento, elas foram criadas com o objetivo básico de apoiar o desenvolvimento das economias regionais ou locais com recursos que têm características muito próprias, que são recursos de prazo mais longo e taxas de juros mais baixas, muito mais baixas do que aquelas taxas de juros que são praticadas pelas instituições financeiras convencionais. Então, cada país desenvolveu o seu modelo. O Brasil, no caso, tem um modelo que é capitaneado e liderado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, mas tem, como muito bem você falou no início, tem diversas instituições financeiras públicas que são hoje agências de fomento, que foram criadas a partir de 2001, ou bancos de desenvolvimento criados anterior à resolução 2828 do Conselho Monetário Nacional, não é o caso do BDMG em Minas Gerais, o BRDE no Rio Grande do Sul, ou BANDES no Espírito Santo. Essas instituições financeiras, elas operam predominantemente com capital integralizado pelo seu acionista, que é o governo do Estado. E o objetivo delas é apoiar o financiamento junto às pequenas e médias empresas, que têm uma participação muito relevante sobre a economia, e o financiamento principalmente a projetos de infraestrutura. Tudo isso em condições absolutamente, como eu disse aqui, absolutamente competitivas, extremamente baixo custo e prazos mais longos. E é desta forma, então, que nós, através desse estudo que foi contratado, nós procuramos identificar modelos na Europa, na Ásia, na própria América do Norte, que permitissem com que pudéssemos também dar uma contribuição na legislação e na regulamentação que o Brasil tem, a regulamentação essa emitida pelo Banco Central do Brasil, para que essas instituições possam ter realmente uma forma de operar sem que haja um peso muito expressivo na questão, principalmente tributária, sobre os resultados dessas instituições. Pois é, essa questão tributária, vocês acompanharam experiências de instituições de todo o mundo, com foco principalmente na Europa e Ásia, e do Brasil. Quais as principais conclusões que vocês tiraram desse estudo, do tratamento tributário que essas instituições têm aqui no país? Então, esse estudo mostrou claramente que alguns desses bancos de desenvolvimento que nós encontramos na Europa e na Ásia, e eu cito alguns deles, como, por exemplo, o próprio banco, o KfW, que é uma instituição de grande relevância para a economia da Alemanha, e na China também, o Banco de Desenvolvimento da China, no Japão também, as agências de fomento, são instituições que, ao apurarem o seu resultado no final do exercício, chamado lucro, não há a incidência de tributos e impostos sobre o lucro dessas instituições, justamente porque o pressuposto básico é que esses recursos devem ser reaplicados na atividade do setor real da economia, sob a forma de financiamento para investimento. Um outro aspecto também importante é que o lucro dessas instituições não é distribuído ao acionista controlador, no caso, ao governo, que é o detentor das ações daquela instituição. Por quê? Porque justamente o objetivo é que esse lucro, esse resultado, seja reaplicado de novo na economia. Então, dois aspectos, que é parte da tributação e dos dividendos e juros sobre o capital próprio, esses
dois aspectos são muito relevantes no que diz respeito ao funcionamento dessas instituições. Está querendo dizer que as agências de desenvolvimento, os bancos, são tratados da mesma forma que os bancos privados, é isso, no que diz respeito à tributação aqui no Brasil? É isso, Aloysio. Infelizmente, nós temos nos deparado com algumas anomalias no que diz respeito a essa questão tributária. Então, veja, uma agência de fomento que opera fundamentalmente com financiamento de longo prazo, com taxas de juros muito baixas, competitivas, para que possa justamente apoiar o empreendedor. A base tributária, a incidência tributária é exatamente a mesma que é aplicada a uma instituição financeira, um banco múltiplo, um banco de varejo. Isso não é uma coisa razoável, nós não encontramos isso nas outras instituições de fomento, nesse trabalho que foi feito e que pesquisou, mostrando que realmente não há esse modelo tributário em instituições de fomento, na medida em que o que se procura é apoiar com que essas empresas tenham um capital mais adequado para alocar nas atividades das empresas no Estado ou no país onde operam. E essas instituições são fundamentais para as economias dos países onde elas estão instaladas, né? A gente elaborou aqui um pequeno quadro tentando mostrar a dimensão dessas instituições para as economias dos seus países, tá? E o que a gente consegue perceber é que elas têm uma enorme quantidade de ativos. A gente está mostrando aqui agora, olha lá, o banco chinês tem cerca de 1,6 trilhão de dólares, o banco alemão 547 bilhões, o banco italiano 433 bilhões, na Coreia do Sul a instituição de lá tem em seus ativos 263 bilhões e o BNDES tem ativos da ordem de 236 bilhões. Quer dizer, instituições como essas são fundamentais para alavancar o desenvolvimento de um país. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de outras instituições. Você tem ideia de quanto em ativos elas detêm hoje? Essas outras instituições que operam no Brasil, pegando aqui o sistema financeiro como um todo, nós temos hoje, segundo dados do Banco Central, divulgados no último boletim de julho, nós temos um volume total de aproximadamente 3 trilhões e 100 bilhões de reais. Esses 3 trilhões e 100 bilhões de reais estão divididos no chamado crédito direcionado, onde aí você tem basicamente o BNDES e os financiamentos que são realizados para a agricultura e a habitação. E tem os recursos livres, praticamente que é a metade para recursos direcionados e outra metade para recursos livres. Para recursos livres também, mais ou menos 1,5 trilhão, 1 trilhão 550, você tem financiamentos para a pessoa física, aí basicamente é consumo, e financiamentos para a pessoa jurídica, são os bancos operando enquanto instituição financeira no financiamento do capital de giro e pequenas operações. O que move a economia efetivamente, o que nos permite dar maior competitividade perante as outras nações, as outras economias, é o financiamento de longo prazo. É o financiamento em condições mais apropriadas para que a empresa possa maturando o seu investimento, poder pagar a sua obrigação perante o banco. Este financiamento de longo prazo, praticamente ele está a nível do BNDES, não é? Que tem 50% dos outros 1,5 trilhão, mais ou menos, e que se direciona aos setores da economia, aos grupos que atuam na nossa economia aqui no Brasil. O que a gente tem trabalhado fortemente enquanto presidente da Associação dos Bancos e de Desenvolvimento, é justamente para mostrar que é preciso que haja um redirecionamento para o desenvolvimento regional. É um financiamento para as empresas de pequeno e médio porte que têm uma representatividade muito expressiva dentro da economia local, não só sob a forma de geração de emprego, mas também de geração de renda. Infelizmente, essas empresas de pequeno porte, elas têm tido uma dificuldade muito grande de acessar esse crédito de longo prazo. O BNDES é uma instituição, como Banco de Desenvolvimento, não tem rede de agências. O BNDES opera através de instituições financeiras repassadoras. E a taxa de juros do BNDES é uma taxa de juros mais baixa, então ele opera usando os agentes repassadores. É aí onde entra, então, essas instituições de fomento que estão hoje em 16 estados, são as agências de fomento,
e mais os 3 bancos de desenvolvimento que eu mencionei. Essas instituições, elas conhecem a realidade do Estado, a realidade da economia naquela região e, portanto, elas podem desempenhar um papel extremamente importante na medida em que consigam repassar esses recursos para atender principalmente projetos de infraestrutura local. Agências de desenvolvimento regional são relativamente comuns em outros países. A Alemanha tem várias. Exatamente, assim. Tem 17. No Brasil, a gente tem aí na maior parte dos estados, mas o que a associação defende é que devia estar efetivamente em todo o país, é isso? Sem dúvida. Agora, como constituir esses bancos, essas agências, de onde podem provir esses recursos? Então, essas agências de fomento, elas têm que ser, obviamente, aprovadas pelo Banco Central, porque seguem todo o conjunto de regras de governança estabelecido pelo Banco Central do Brasil. O capital dessas agências provém do Tesouro do Estado, de cada um dessas unidades da federação. Então, é um capital que é integralizado. Essas instituições, elas são de capital fechado, elas operam com recurso próprio e podem também operar com recursos do BNDES ou então da FINEP, que é uma outra entidade do governo federal que apoia muitos financiamentos para a inovação. Eu digo isso porque é fundamental que nós tenhamos esse entendimento de que instituições do governo federal, como FINEP e BNDES, tem um papel primordial na questão da disseminação do financiamento de longo prazo para que esses financiamentos possam chegar na ponta final às pequenas e médias empresas, bem como aos projetos de infraestrutura dos estados. Esses estados não têm condições de financiar os projetos se não for através de mecanismos como esse, onde a BNDES tem procurado justamente sensibilizar o BNDES e a FINEP no que diz respeito à alocação de recursos para que essas agências de banco de desenvolvimento possam atender, então, as demandas de financiamento a longo prazo nos estados. Agora, Milton, retirar a tributação ou diminuir a tributação no momento de crise seria algo custoso para o governo nesse momento. Sem Por dúvida. outro lado, significaria uma injeção de recursos na economia, a possibilidade de se trabalhar com taxas ainda menores e tal. Uma situação complicada, não é para se fazer agora, ou é? Não. O trabalho que nós contratamos e que estamos agora em fase de discussão, ele está, obviamente, mirando um cenário em que a nossa economia retome a normalidade do ponto de vista não só do equilíbrio das contas públicas, tanto a nível federal quanto estadual, mas também com respeito à atração de capital estrangeiro, de investimento, não só de nacionais, mas estrangeiros, para que a gente possa, então, fazer o investimento imprescindível na infraestrutura do país. Todavia, isso só pode ser feito da forma em que nós tenhamos uma redução da taxa de juros de maneira consistente, de maneira sustentável. Temos visto recentemente, pela própria atuação do Copom no Banco Central, que a taxa de juros já está em 9,25. A tendência é que a próxima reunião já coloque a taxa de juros básica da economia abaixo dos 9% em 8,5%, alguma coisa desse tipo. À medida que a gente caminhe para uma taxa de juros básica da economia em nível que eu chamo mais civilizado, é bem possível que nós tenhamos, então, condições de captar recursos para investimentos, recursos externos para investimento no país, porque você tem as duas coisas que são fundamentais. Uma economia com um razoável nível de equilíbrio nas contas públicas e um cenário político também mais estável, dando o que o investidor precisa, que é a segurança, a tranquilidade e a transparência para poder investir no país. Falando de tributos, a BNDES já sentou, fez as contas, tem ideia de quanto o governo recolhe, de qual percentual que isso significa das operações dos bancos e das agências? Olha, a base que incide, a base tributária sobre essas instituições é a mesma, ou seja, é a alíquota de 27,5%, mais a contribuição sobre o lucro líquido, mais PIS e COFINS. Então, se você fizer uma soma aí, isso vai passar de 35%, 34%, 35% sobre o lucro apurado pelas instituições de fomento, né? O que nós estamos defendendo é exatamente um modelo que permita com que essas instituições tenham um tratamento diferenciado, justamente porque o objetivo delas é outro, não é maximizar lucro para distribuir ao seu acionista, é fazer com que esses recursos possam impactar a economia, multiplicando
a capacidade de geração de emprego e renda, que depois volta para o próprio governo, sob a forma de aumento do produto interno bruto e os impostos que são, obviamente, aplicados a todas as atividades de forma geral. Milton, a gente está no meio de uma discussão aí sobre a taxa de longo prazo que viria a substituir a TJLP. Como é que a BDE enxerga essa iniciativa do governo? A BDE tem discutido essa matéria internamente. Claro que há uma preocupação com o aumento do custo financeiro nas operações de financiamento, principalmente para investimento. Mas, por outro lado, nós temos que enxergar o Brasil não pelo momento atual, nós temos que olhar o Brasil com uma evolução, como tem acontecido ao longo desses anos, a partir da nova república, uma nação que efetivamente busca ter um equilíbrio nas suas contas públicas. E o que se imagina é que essas taxas de juros elas deverão cair a partir do momento em que tenhamos uma maior consistência na administração pública dos nossos orçamentos. O que eu acho interessante colocar nessa sua pergunta é que a nova TLP ela vai remunerar os recursos do FAT, que são os recursos que dão o funding para o BNDES operar, não é? E hoje o BNDES, quando ele opera com recursos do Tesouro, eu acho até legítimo colocar a taxa de juros que o Tesouro paga quando capta esses recursos junto à sociedade. Mas o FAT tinha uma remuneração que era a TJLP. Ao passar a remuneração para a TLP e que está baseada nos títulos que o Tesouro emite da Série B, que são as NTNBs, claro que isso vai gerar uma remuneração maior para o FAT. Consequentemente, o custo na ponta final para o tomador será um pouco maior. O que eu pergunto é o seguinte, por que então razão se está fazendo isso para remunerar os recursos do FAT? Da mesma maneira, teria que fazer isso para o FGTS. Porque o FGTS, nós todos que trabalhamos e temos FGTS, nós somos remunerados com TR mais 3 ou 6% ao ano. Então, vejo aí uma certa descompensação. O FAT vai receber uma remuneração maior e o FGTS não. Pelo que eu estou vendo, a sua tese é muito parecida com a proposta que o senador José Serra fez aqui na comissão do Senado e da Câmara dos Deputados que analisava a proposta. Ele dizia que até admitia que fossem utilizadas duas taxas, dependendo da fonte dos recursos. Isso. Seria isso? Exatamente. Isso seria bastante mais razoável. Acho que seria mais razoável. Se o recurso vem do Tesouro para o BNDES, eu acho que aí está perfeita a noção da TLP. Agora, se o recurso é de uma outra fonte, que é uma fonte parafiscal, não é? Eu acho que o objetivo da instituição de fomento é justamente trabalhar com taxas de juros diferenciadas mais baixas. Eu acho que, nesse caso, deveria se manter a remuneração anteriormente existente. E aí a gente esbarrou num outro assunto sensível, que é o funding dos bancos e das agências, né? A maior parte vem de recursos públicos. Essas instituições hoje estão suficientemente capitalizadas ou é necessário se iniciar um movimento para recapitalizá-las? Não tenho dúvida em dizer para você, Luiz, que essas instituições, como os seus acionistas são os estados, e a gente sabe que a situação fiscal dos estados brasileiros não é realmente das melhores, temos aí casos, inclusive, críticos, não é? Consequentemente, isso esbarra na incapacidade dessas agências de fomento poderem desempenhar a sua missão adequadamente. Por quê? Porque não tem capital apropriado e esse capital ele vem ou da subscrição de mais capital por parte do Tesouro do Estado ou então de captação de recursos junto a terceiros. O que nós estamos discutindo com o BNDES, ainda agora na gestão, inclusive, do presidente Paulo Rambello de Castro, é a possibilidade do BNDES ter uma proximidade maior com as agências de fomento para que elas sirvam de braços do BNDES nas operações de financiamento ou desenvolvimento regional. E chegamos, inclusive, a discutir a possibilidade do BNDES reabrir uma linha de financiamento para os estados, para que os estados, com esses recursos, possam capitalizar as agências de fomento em níveis adequados ao tamanho da economia daqueles estados. Essa é uma tese que estamos defendendo junto ao BNDES já há algum tempo e entendemos que essa é uma forma do BNDES poder utilizar os seus recursos com um poder de multiplicação do ponto de vista de desenvolvimento econômico muito mais expressivo do que
somente utilizar no financiamento direto às grandes empresas. Como é que se daria exatamente esse relacionamento do BNDES e do dinheiro que viria dos fundos do BNDES para essas agências de desenvolvimento? Seriam empréstimos de longo prazo ou eles seriam nomeados representantes do BNDES? Como é que seria isso? Tem dois caminhos que a gente poderia discutir, estamos fazendo isso. Um deles é o financiamento do BNDES direto ao Estado, não é? E nessa condição o Estado passa a dever ao BNDES e esse recurso vai integralmente para capitalizar as instituições de fomento. Essa é uma operação de longo prazo. O outro caminho é o BNDES, então, fazer um empréstimo direto à agência de fomento ou o Banco de Desenvolvimento, numa condição diferenciada, e que esse empréstimo, nós chamamos, ele tem até uma denominação que chama assim empréstimo perpétuo, que é uma modalidade de capital onde o recurso ele é aportado como se fosse um capital na agência de fomento ou no Banco de Desenvolvimento e a agência paga ao BNDES a taxa de juros que for pactuada, mas esse recurso ele fica rolando sob a forma de empréstimos permanentemente para as atividades da economia do Estado onde ela se encontra. Essas duas alternativas estão sendo discutidas atualmente e a gente acredita que com muito pouco recurso o BNDES pode fazer uma diferença sensível, principalmente nas regiões mais atrasadas do Brasil, Norte e Nordeste, onde nós temos uma dificuldade enorme de alavancar recursos de longo prazo para atender as atividades dessas duas regiões. Milton, maior regionalização, menor tributação, essas foram duas conclusões desse estudo que vocês elaboraram. Agora, na hora que se faz esse retrato dessa experiência no Brasil e no exterior, o que mais a gente tem para aprender, o que mais a gente pode trazer para o Brasil para poder alavancar nossa economia? O que a gente tem visto nesses trabalhos, nesses estudos que temos buscado lá fora, e aqui mesmo, ao longo da nossa experiência, a importância enorme na questão da qualificação dos nossos gestores, das nossas instituições financeiras. O Brasil, ao longo desses últimos 20 a 30 anos, a regulamentação emitida pelo Banco Central do Brasil, ela melhorou substancialmente, então a qualidade hoje das instituições financeiras ela é muito maior e eu poderia dizer que com esses estudos que estão sendo feitos, nós temos uma segurança de que os mecanismos hoje colocados dentro das instituições do ponto de vista de compliance, de governança, dão muito mais segurança à administração financeira de instituições públicas do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Isso é um alento na medida em que esses recursos podem ser utilizados em atividades de financiamento, como, por exemplo, você sabe que os municípios têm uma dificuldade muito grande com relação à questão de resíduos sólidos, à questão de iluminação pública, toda a parte de saneamento básico. Esses financiamentos são financiamentos que têm uma certa complexidade, prazos mais longos, e se essas instituições públicas não estiverem capacitadas, qualificadas para poder realizar essas operações, isso acaba por se perder e o Brasil não investe na infraestrutura, o que é necessário. E o que a gente vê muito é que, muitas vezes, as instituições como o BNDES têm o dinheiro para emprestar, para resolver essas questões e, no entanto, esse dinheiro não sai, né? Não sai. Infelizmente, esses recursos ficam sendo aplicados em títulos públicos federais à espera da apresentação de bons projetos para que eles efetivamente impactem a economia positivamente, gerando mais emprego, gerando renda, fazendo com que a roda da economia ela se movimente. Aí o argumento da regionalização cabe bem, não é? Porque cabe quem melhor para entender a necessidade do município, da pequena e média empresa, do que alguém que está ali perto, né? Exatamente. A gente tem colocado isso, como você disse no início aqui, eu presido uma agência de fomento, que é do Estado de São Paulo, e nós lidamos no dia a dia com todas as demandas que vêm das diversas regiões do Estado. Tem regiões no Estado atrasadas, que só a agência de fomento é que tem essa capacidade de enxergar e desenvolver e estruturar a linha de financiamento para diminuir essas assimetrias que existem nas diversas regiões do Estado. Então, a regionalização, o foco do financiamento a nível regional pelo BNDES com as agências de fomento, eu considero como um ponto vital para que a gente possa ter uma retomada do desenvolvimento de uma maneira muito mais sustentável do que a que existe atualmente. Vamos fazer um exercício aqui de previsão do futuro, quer dizer, a gente está aí
na segunda metade de 2017, um ano complicado, difícil para a economia brasileira. Eu acho que o que todo brasileiro deseja é ver a economia sendo retomada, o país voltar a crescer. Dá para enxergar alguma luz no fim do túnel? Uma luz que não seja o trem, né? Uma luz no fim do túnel que a gente possa dizer, olha, não, daqui a pouco a gente começa a crescer e aí as agências de desenvolvimento, os bancos vão ser fundamentais nesse processo? Tá, nós estamos muito animados. Eu não só pelo fato de estar dirigindo a instituição no estado de São Paulo, que ainda é, enfim, um estado de uma relevância muito grande na economia do país, mas por presidir uma associação onde a gente pode discutir com os diversos presidentes das entidades, seja do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e ver que os indicadores que têm sido apresentados do ponto de vista não só de geração de emprego, nós passamos até agora um saldo positivo entre demissões e admissões, com carteira assinada, com a taxa de juros caindo aí para um nível muito mais apropriado, a taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal menos a inflação, não é? A própria taxa de câmbio se mantendo num patamar de R$ 3,12, R$ 3,15, e a arrecadação em alguns setores começando a aumentar, são sinais de que a economia ela está gradativamente mudando a inclinação da sua curva. E eu digo isso porque no estado de São Paulo, na nossa agência de fomento, nós já tivemos no primeiro semestre de 2017 um crescimento de 20% comparado ao primeiro semestre de 2016 na demanda de financiamentos para projetos. Isso demonstra claramente que uma parte dos empresários começa a enxergar possibilidades e a tirar os seus projetos da gaveta e buscar o financiamento para aproveitar o momento em que a economia começa, então, a se recuperar. Obrigado, então, Milton. E você, telespectador, se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 61 999 66 1616. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.